Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos fazendo aqui mais uma live da Neurosaber. Meu nome é Luciana Brits. Eu, juntamente com meu marido, que é neuropediatra, Dr. Clay Brits, nós fazemos sempre de terça, quinta e sábado as nossas lives pelo Facebook. Legal, né? Bom, e hoje a gente tem uma surpresa. Aconteceu o imprevisto. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Isso mesmo, entrem, compartilhem nossa live. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Brits, sou uma das fundadoras aí uma das organizadoras da Neurosaber, uma página, né, uma fanpage aí que a gente começou com uma fanpage. Não sei se vocês sabem a história da Neurosaber. A Neurosaber, ela começou colocando conteúdos para os nossos alunos dos cursos que a gente ministrava. Tudo bem, Luciana Reis, Xará? Ô, tudo bem? Tudo bem? Quem mais está entrando aí? Vão colocando aí de onde vocês são, enfim. Então, eu tô contando para vocês um pouquinho da história da Neurosaber. E a gente colocava artigos para os nossos alunos, todos assim, conhecimentos que a gente tinha, que eles falavam, queria tanto um artigo de TDAH, queria tanto um artigo de TOD, queria tanto um artigo. E a gente falou, vamos fazer uma página e a gente concentra os artigos e a gente distribui não só para os nossos alunos, mas para todas as pessoas que precisam. E isso já faz 2 anos e a gente já está com mais de 60 mil curtidas, esse alcance que é inacreditável. Oi lá, Ludmila, olá, Lili, tudo bem? Estamos com 20 pessoas. Hoje aconteceu um imprevisto. Aconteceu um imprevisto hoje. O Dr. Clay, ele está atendendo numa outra cidade. E aí, nessa cidade que ele está atendendo, não tem, o sinal está ruim e está muito complicado. Ele está fazendo a live e ele tentou de várias formas fazer a live sozinho. Não sei se vocês sabem, eu sou ajudante dele, né? Eu que ajudo ele a fazer as lives e ele não conseguiu. Tá fazendo hoje a live e hoje o combinado era TDAH, né? Era a condução escolar, como fazer essa condução, enfim. E olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Verônica de Mojimirim? Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Selma? Ei, estamos com 40 pessoas. Roseli de São João del Rei, Minas Gerais. Tem uma vontade de conhecer Minas Gerais. Então a gente começou, né, a fazer todos esses conteúdos e o Clay hoje está em outra cidade, ele não conseguiu fazer a live. Ele estava desesperado, ele falou, Lu, o que eu vou fazer? Tá todo mundo esperando, todo mundo querendo que eu desse essa aula e essa live, como é que eu vou fazer? Por favor, avisa os alunos e tudo mais. Então eu falei, quer saber? Então hoje eu vou fazer uma live, porque eu também posto bastante conteúdos. Nós vamos falar sobre dificuldades e distúrbios de aprendizagem. O que vocês acham desse tema? Legal, né? Muito bacana. Boa noite, Elisa, do Espírito Santo, Roseli de Santa Catarina, Tatiane de Recife, Ana Paula Souza, Vanessa. Chamem os amigos, compartilhem aí, porque hoje nós vamos falar de dificuldade e distúrbio de aprendizagem. Vocês sabem qual que é a diferença de dificuldade e distúrbio de aprendizagem? Será que é tudo a mesma coisa? Dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. E daí, Sônia? E daí, Tânia? Vocês acham que é a mesma coisa, dificuldade e distúrbio de aprendizagem? Coloca aí, o que vocês acham? É igual, é a mesma coisa? Uma criança com dificuldade de aprendizagem, uma criança com distúrbio de aprendizagem, elas aprendem da mesma forma? Vamos saber, vamos saber. Bom, já estamos com 52 pessoas. Luciana é de Argirita, Minas Gerais. Gostou do tema, Selma? Que legal! Então, vocês gostaram do tema? Vamos ver quem gostou do tema. Quem gostou do tema, compartilha para ver se a gente chega... Pô, o Clay consegue chegar numas 200 pessoas na live dele, né? Vamos ver se eu consigo chegar nisso também na minha. Poxa vida, vamos chamando o povo aí para nossa live, né? Hein, Ediane? Hein, Valtelândia? Ana Paula, vamos lá, vamos distinguir as duas coisas, né? A Lidiane acha que é diferente, dificuldade e distúrbio de aprendizagem. A Tânia acha que é tudo a mesma coisa, dificuldade, distúrbio de aprendizagem. E daí, hein? É a mesma coisa, é diferente, é igual? E daí? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, primeiro, do que é dificuldade de aprendizagem. Bom,
Quem aqui é psicóloga, psicopedagoga, psicomotricista, enfim, coloca aí o que vocês são para eu poder levar essa live aí para vocês poderem ter o maior conhecimento acerca do tema, ok? Então coloca aí embaixo para falar para vocês saberem. Não sei se vocês sabem, mas a minha formação é em pedagogia. E eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, psicomotricidade, psicopedagogia, educação especial, enfim. Eu sempre fui apaixonada em saber como as crianças aprendem. E não sei se vocês sabem, mas se o Clay fez neuropediatria, foi de tanto que eu enchi a paciência dele para ele fazer neuropediatria. Porque eu tinha muitos alunos com dificuldades, eu queria muito aprender como essas crianças aprendiam, por que essas crianças não conseguiam aprender, né? Olha, a Lidiane é mãe, a Niel que é psicóloga, a Cintia é fono, professora, a Vanessa falou que é diferente, a Lidiane é costureira, que legal, Lidiane, bacana. A Kátia é mãe de autista, a Ana Paula é mãe e professora. A Isabel, ela tem, parece uma clínica, CEAP, Psicopedagogia Clínica. A Kátia é tia de autista. A Ediane é mãe. A Roseli tem um filho que tem TDAH, enfim, bacana. Então, vocês estão vendo como a gente tem várias pessoas interessadas nesse tema? Porque às vezes a gente acha que só psicólogo, psicopedagogo, não. Todos são interessados. Por quê? Porque a gente tem mães aí, ó. Mães que precisam entender o que os filhos têm e auxiliar esses filhos na condução das dificuldades deles. A gente tem professores que estão recebendo essas crianças, estão de cabelo em pé, porque verdadeiramente eles não conseguem auxiliar essas crianças. E não é por falta de vontade, é muitas vezes por falta de formação. Muitas vezes essas mães essas professoras, elas não têm formação. Hoje mesmo eu fui dar uma formação numa cidade aqui perto, numa cidade que se chama Faxinal, sobre autismo, como trabalhar com essas crianças na escola, né? Então a gente sabe que é bem complicado você trabalhar com essa questão da inclusão. Então vamos lá, ó. Hoje a nossa live é sobre diferenciar dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Vamos lá então? Quando eu falo em dificuldade de aprendizagem, eu estou falando em um sintoma. Olha que interessante, né? A dificuldade de aprendizagem e o distúrbio de aprendizagem são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas, tá? A Valtelânia está falando que dificuldade de aprendizagem pode ser mais de cunho social. É mais ou menos, Valtelânia, e eu vou mostrar para você por que é mais ou menos, tá? Quando eu falo em dificuldade de aprendizagem, estou falando num sintoma. Vamos lá. Quando uma criança ela tem uma febre, a febre é a doença ou é um sintoma daquela doença? Vamos lá, gente. Quando a criança tem uma doença, a febre, ela é um sintoma ou ela é a doença? Coloca aí, o que vocês acham que é? Sintoma ou doença, né? A febre, ela é o quê? Né? Quando a gente tem uma criança lá que tá doente, é um sintoma, isso mesmo, é um sintoma, parabéns, é isso mesmo, então é um sintoma, a febre é um sintoma. Quando eu dou um remédio para aquele sintoma, ok? A dificuldade de aprendizagem, ela é um sintoma que aquele processo cognitivo de aprendizagem daquela criança tá com algum problema. Então, o que será que está acontecendo? Então, a partir hoje eu tenho o quadro lá atrás até para escrever tudo, mas eu tô fazendo a live segurando aqui, eu tô sem o tripé, senão faria um esqueminha lá pra gente aprender qual a dificuldade qual que é a diferença de distúrbio e de dificuldade de aprendizagem. Então, a dificuldade ela é um sintoma. Então, a partir do momento que eu tenho esse sintoma, eu tenho que o quê? Ver o que está acontecendo que essa criança não está aprendendo. Essa criança pode ter problemas emocionais? Pode. Ela pode não aprender por problemas emocionais? Pode ou não pode? Pode. Ela pode não aprender por conta da professora, do professor? Sim ou não? Sim, é o que a gente chama, o Vitor da Fonseca usa muito esse termo, né? É a despedagogia. Quem acha que no Brasil tem muita despedagogia, bota um coraçãozinho e bota um joinha aí. Fala, tô achando que no Brasil tem muita despedagogia. O que é despedagogia? A gente fala dos distúrbios de aprendizagem, né? A dislexia, a descalculia, a desortografia, mas a gente tem, nas dificuldades de aprendizagem, a gente tem a despedagogia, que é o quê? É a falta de ensinagem, né? Quando a gente fala em ensinagem, a gente usa esse termo, é meio estranho, mas a gente está falando na dificuldade que o professor tem
desde ensinar, de ter metodologia adequada, de ter materiais adequados para ensinar o seu aluno, até formação de qualidade adequada, né? Então a gente chama isso de dispedagogia, tá? Isso é um termo, não foi eu que inventei não, foi o Dr. Vítor da Fonseca, um grande neuropsicólogo, um grande psicomotricista que estuda muito essas questões de dificuldade e distúrbios de aprendizagem. Então no Brasil, a maioria dos problemas que a gente tem não são distúrbios de aprendizagem não, são problemas oriundos da dispedagogia, ok? Bom, então aí essa criança chega com esse sintoma, gente, que é essa dificuldade, né, de aprendizagem. Poxa vida, mas e agora? Como será que vai ser? Então, eu vou ter que fazer uma avaliação. Então, essa criança eu vou precisar passar por uma avaliação multidisciplinar para entender o que é aquela dificuldade de aprendizagem. Quando a gente geralmente fala em distúrbio de aprendizagem, e aí a gente está falando o quê? Está falando principalmente daqueles casos, né, que acontecem que tem um fundo neurológico. A gente acha que distúrbio de aprendizagem são distúrbios de aprendizagem, são distúrbios neurológicos, que tem fundamentação, que tem base neurobiológica. E daí? É isso ou não? Uma criança com deficiência mental, ela tem dificuldade de aprendizagem ou ela tem um distúrbio de aprendizagem? Escreva aí que a gente vai tirar a prova agora. Nós vamos aprender e diferenciar. Gente, só uma pergunta. Tá travando muito? Tem algumas pessoas falando que tá travando, mas o nosso sinal aqui tá muito tranquilo de internet. Até pedir para todo mundo desligar, todo mundo ver o que tá acontecendo. A Simone tá reclamando que tá travando. A Kátia falou que não tá travando não, né? A Kátia falou que tá... Ô Simone, tenta fechar as coisas, enfim. A Rê falou que deficiência intelectual é um distúrbio de aprendizagem. Será que é? Vamos ver. E agora? Ah, Aniel, que é um distúrbio? E agora? Sinto informar. Deficiência intelectual, as crianças têm dificuldades de aprendizagem e não distúrbio de aprendizagem. O distúrbio de aprendizagem é uma disfunção específica nas habilidades de aprendizagem escolar. Vocês querem ver como eu vou tirar essa dúvida de vocês rapidinho? A criança com deficiência intelectual, ela só tem problema para aprender a ler e escrever, né? Porque o distúrbio de aprendizagem são dificuldades, são disfunções específicas em áreas do cérebro que têm a dificuldade da leitura, da escrita, do cálculo. A criança com deficiência intelectual, ela tem somente problema para ler, escrever e calcular? Ou não? A criança com deficiência intelectual, ela tem outras dificuldades, ela tem outros problemas que não são só as dificuldades acadêmicas. Quando a gente fala de distúrbio de aprendizagem, eu estou falando da dislexia, da descalculia, da desortografia, enfim, são os distúrbios de aprendizagem verbal e tem o transtorno de aprendizagem não verbal. Por quê? Porque essas crianças, esses pacientes, eles têm inteligência normal. Se a criança não tiver inteligência normal, ela não tem distúrbio de aprendizagem, ok? Então, essa que é a diferenciação. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Então, a criança com uma deficiência intelectual, ela não tem um distúrbio de aprendizagem, porque a dificuldade dela não é só aprender a ler e escrever. Ela é uma criança imatura, ela é uma criança, que mais? Tem dificuldade de relacionamento, ela é uma criança que o problema dela é só ler e escrever? Não, o problema dela é mais estrutural. A criança que tem o distúrbio de aprendizagem, ela tem uma desordem mais cognitiva. Ela tem o que a gente chama de disfunções neurobiológicas em determinadas áreas do cérebro. E essas áreas são responsáveis por leitura, escrita e cálculo. Se você faz um teste, por exemplo, de QI, um VISC, você vê que essa menina, que essa criança, que esse menino, ele é inteligente. E aí a gente fala assim, mas que preguiçoso, ele é tão inteligente, por que ele é inteligente para isso? Por que ele é inteligente para aquilo? E para a escola ele não é? Acho que ele com preguiça. E na verdade, isso não chama preguiça, isso é distúrbio de aprendizagem, ok? Vocês estão conseguindo entender? Sim, Lidiane, ele é inteligente sim, mas ele não escreve direito nem lê. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que ver a idade do seu filho, né? Ver se ele está com algum tipo de atraso e fazer uma avaliação multidisciplinar. Gente,
Distúrbio de aprendizagem. A gente olha e fala, nossa, ele tá trocando letra, é uma dislexia, ó, ele não tá trocando letra. Epa, é fácil fazer diagnóstico de distúrbio de aprendizagem assim? O que vocês acham? É fácil fazer diagnóstico de dificuldade ou distúrbio de aprendizagem? É fácil ou não? Sim ou não? Coloquem aí. Se vocês acham que é fácil fazer um diagnóstico de distúrbio de aprendizagem. Não é nada fácil, não. Por que não é fácil? Porque é um diagnóstico que exige uma equipe multidisciplinar. É muito difícil, Rissalles, com certeza é muito difícil. A gente precisa de um bom fonoaudiólogo, a gente precisa de um bom médico, a gente precisa de um bom psicólogo que saiba aplicar testagem, a gente precisa de uma boa professora que saiba fazer um relatório. Infelizmente, hoje na nossa escola, na nossa educação, os professores não sabem fazer muitas vezes um relatório escolar. Não é isso? Eu vejo isso direto, que eles têm muita dificuldade em fazer. Mas é porque os professores não sabem? Não, é porque os professores não foram treinados, eles não foram educados para fazer um relatório escolar. Quantas vezes na clínica a gente viu um relatório assim, ô Joãozinho não para, ô Joãozinho... Nanana. Só falava dos aspectos comportamentais da criança, o professor. E ele não falava das questões cognitivas, porque o professor tem muita dificuldade ainda em entender isso, por isso que é muito importante a escola, a família e os profissionais estarem entrando todos juntos nesse processo de aprendizagem, para entender essa dificuldade de aprendizagem. Então, vocês estão entendendo? A dificuldade de aprendizagem é um sintoma. A partir daí, eu vou ver o que está causando essa dificuldade de aprendizagem, se é uma deficiência intelectual, se é uma despedagogia, se é um problema emocional, se é uma imaturidade ou se é um distúrbio de aprendizagem, né? Se é um distúrbio de aprendizagem que é diferente de dificuldade de aprendizagem. Lembra? A criança que tem distúrbio de aprendizagem, ela tem uma inteligência normal. Ela tem problemas em habilidades cognitivas específicas de algumas áreas do cérebro que são responsáveis por leitura, escrita e cálculo. Tudo bem? Ah, pois é, acho que eu não deixei a desejar pelo Dr. Clay. Vocês gostaram, gente? Bota um coraçãozinho aí pra falar pro Clay. Ó, Clay, todo mundo gostou da minha live também, não é só de você que o povo gosta também. Gostaram da live de hoje? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tá colocando aí sobre dificuldade, distúrbios de aprendizagem? A gente vai fazer mais pra frente, sabe o quê? Vou fazer uma live sobre dislexia, vamos falar um pouco dos distúrbios de aprendizagem, enfim. Vocês sabem o que eu vou falar? Que eu amo falar de psicomotricidade. É a minha praia. Eu amo falar de psicomotricidade. Vocês podem entrar lá no nosso canal Neurosaber do YouTube. Eu tenho uma aula de psicomotricidade que é maravilhosa. E vocês podem estar usando para estar trabalhando com vários, com os pacientes de vocês. Por que vocês estão bravinhos? Tem gente brava aí? Ai, por que tem gente colocando careta de bravo? Poxa vida, não é para pôr careta de feliz. Quem tiver bravo aí, escreve por que vocês estão bravas, enfim. Não tô acabando a live ainda não, a gente pode botar umas perguntas aí se vocês quiserem, tá bom? Mas aí nós vamos falar sobre psicomotricidade, amo falar sobre psicomotricidade. Eu falo que psicomotricidade é a base para uma intervenção fonoaudiológica de qualidade, é a base para uma intervenção psicopedagógica de qualidade, é uma base para uma intervenção neuropsicológica. Os profissionais que não têm uma boa base, uma boa formação em psicomotricidade, ela deixa muito a desejar. Eu acho que é o que faz dar o start na terapia da gente, é a psicomotricidade, né? Isso eu tô falando mais para os terapeutas. E para a escola também. As escolas trabalharem os aspectos psicomotores, né? A gente sabe que hoje em dia muitas coisas que as crianças apresentam dificuldade é basicamente o quê? São as dificuldades psicomotoras que eram lá da educação infantil e que não foram trabalhadas, gente. Ai, Clay, tá cheio de coração, ó, minha live vai bombar também. Você acha que é só sua live que bomba? Minha live também bomba, tá vendo? Já estamos com quase 200 pessoas, você não tá entendendo. O Clay tá lá olhando, deve estar morrendo de rir. Então, é uma área que é muito legal. E a psicomotricidade, ela acaba agregando muito, fazendo a gente entender sobre coordenação motora, né? E a gente hoje vê tanta criança com letra feia, aí você fala, nossa, será que é tudo disgrafia?
Não, não é disgrafia. Ô, Josiane, beleza, vou indicar obras para estudo sobre dificuldades ou distúrbios de aprendizagem. Ó, vou indicar uma das melhores equipes que a gente tem no Brasil sobre dificuldade e distúrbios de aprendizagem, que é a equipe da doutora Silvia Maria Ciasca, do DISAPRE, da Unicamp. Eles têm vários livros falando sobre esse tipo de avaliação, né? É uma equipe extremamente capacitada, né? Enfim, a escola pode se negar de dar o relatório da criança? Se a mãe exigir que dê o relatório, sim. É muito complicada essa questão de relatório, porque às vezes algumas escolas elas não querem dar o relatório, mas se a mãe exigir que dê o relatório, é legal, porque na verdade a mãe precisa, a mãe que tem responsabilidade legal sobre isso. Dalva, faça uma aula de TDAH, superdotação, altas habilidades. Assunto, ó, muito legal, muito legal. Bom, o pessoal está pedindo base de psicomotricidade. Dr. Vitor da Fonseca, uma das maiores autoridades em psicomotricidade que a gente tem em Portugal. Clay, passei de 200 lives, 200 pessoas. Bom, indicação de livros sobre psicomotricidades que sejam atuais e didáticos. Patrícia, eu vou estar vendo, porque os livros do Dr. Vitor da Fonseca, eles são livros excelentes, mas são livros bem teóricos, enfim, que a gente precisa ter uma boa base, enfim, para entender, né? Eles falam muito da parte neurológica. Tayla, Tayla, tudo bem? Obrigada aí, gente. Vocês gostaram da aula de hoje, da diferenciação de dificuldade e distúrbio? Então vamos relembrar, hein? Dificuldade e distúrbio é a mesma coisa? Não, dificuldade é um sintoma que alguma coisa não vai bem naquela aprendizagem, e daí o que a gente faz? A gente passa por uma avaliação multidisciplinar. Essa dificuldade de aprendizagem, ela pode estar relacionada a problemas emocionais, problemas afetivos, a dispedagogia, que é aquela dificuldade do professor de ensinar, né? Essa dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada a alguma deficiência intelectual, alguma coisa nesse sentido. E essa dificuldade de aprendizagem ela pode ser um sintoma que leve a gente a avaliar e ver que essa criança tem distúrbio de aprendizagem. A criança com distúrbio de aprendizagem tem inteligência normal e ela tem o que a gente chama de problemas cognitivos específicos, disfunções cognitivas em áreas de leitura, escrita e cálculo. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Compartilhem essa live para todo mundo. Olha, nós estamos com 200 pessoas. Se cada um der uma compartilhada, vocês estão bravos porque acabou a live? Não fica brava, não. Domingo tem live, daí é o Clay. Eu espero. Domingo eu não vou estar aqui, vou estar fazendo um curso. Eu espero que ele consiga fazer a live para vocês. E domingo, marquem seus amigos aí, que domingo vai ser aula sobre autismo. Vamos ver que tema que o Clay vai estar falando sobre autismo. Lembrando que as nossas lives são às 9h da noite no domingo. E vamos torcer para o Clay dar conta de fazer a live aqui no domingo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o atraso, né? Mas o Clay me ligou rapidão e aí a gente acabou fazendo a live meio de rapidez, né? Meio de rapidez, assim, né? Mas eu acho que foi uma coisa que ajudou muito vocês e espero vocês no domingo aqui, que eu vou estar assistindo e vamos torcer para o Clay dar conta de fazer a live, né, gente? Vamos lá. Gente, um abraço, um beijo para vocês, tudo de bom, Deus abençoe e até a próxima live, tá bom? Tchau!